Olá pessoal, vamos falar hoje sobre ondas eletromagnéticas. Imagine que nós tenhamos aqui um gerador alternado e duas placas ou dois tubos de alumínio. E esse gerador alternado gera uma tensão senoidal. Nesse instante nós temos uma carga positiva aqui e uma carga negativa aqui. Quando o gerador começa então a funcionar, você tem um aumento da carga. E aí você nota que existia um campo elétrico aqui e que esse campo elétrico, quando se formou, vai informar o espaço que ele existia. À medida que essa informação vai se propagando, eu aumento a carga e aumento o campo elétrico. Passado mais um instante, eu aumento mais a carga, o gerador está aumentando a tensão. E aparece um campo elétrico maior entre o positivo e o negativo, e esse, que é a informação do passado, está ainda sendo levada para longas distâncias. Ou seja, eu estou aumentando o campo, mas eu tinha um campo menor e um campo menor que estava sendo formado e está sendo informado para as distâncias longas. Então essa informação está se propagando. Eu aumento mais a carga, ou seja, aumento a tensão, a carga fica mais positiva, aumento o campo novamente e aquele campo que eu tinha está se propagando a informação dele para o espaço quando eu aumento o campo e tenho outro campo aqui. Aí nesse instante o gerador começa a reduzir a tensão, diminuindo a carga, então aparece um campo menor. Mas no passado foi gerado um campo elétrico maior que está sendo informado para as distâncias mais longas, ou seja, está se propagando essa informação quando eu mudo o campo. E novamente eu reduzo a tensão, o gerador continua funcionando, reduzindo a tensão, e aparece um campo menor, e as informações que foram geradas no passado estão se propagando para um futuro, vamos dizer assim, estão se propagando no espaço. Mas o que eu tenho agora é esse campo. Continuo isso e agora o gerador inverte o sinal, como é de se esperar, e passa a ter carga positiva aqui e negativa aqui. O campo elétrico agora se posiciona dessa maneira. E, passado um instante, esse campo elétrico que tinha aqui, ele está se propagando para informar o espaço que ele tinha esse valor, e eu mudei o campo agora, o gerador muda o campo e aumentando o campo. Aumentando a carga positiva e negativa, aumentando o campo elétrico nesse sentido. Passado mais um instante, você tem novamente um campo elétrico maior e essas informações estão seguindo ao longo do espaço, porque no passado esse campo existiu, então ele não é destruído, ele só está sendo informado para longa distância. Ou seja, a informação que ele existiu está andando no tempo e eu estou alterando a condição inicial aqui toda hora. Passado mais um instante, o gerador atinge seu máximo de tensão e eu tenho o máximo de campo elétrico aqui. E o que aconteceu no passado está se propagando no espaço, levando essa informação para o futuro ou para distâncias mais longas. E depois começa o gerador a reduzir sua tensão, como é esperado num gerador senoidal. Então o campo elétrico diminui, mas essas informações existiram, então se propagando no espaço. Novamente há uma redução da carga e o campo elétrico diminui seu valor, mas o que aconteceu no passado está andando no espaço, porque o campo não se destrói, ele existiu um dia, portanto essa informação está indo para o futuro, para distâncias longas. Agora no presente eu tenho essa situação. E o que eu vejo aqui? Eu vejo no final dessa situação que eu formei uma onda elétrica. Está aqui. Essa onda elétrica é formada então por campos elétricos no espaço. O espaço pode ser descrito sempre como uma função diferencial, ou seja, nessa região da antena eu tenho o divergente de D igual à densidade de carga. Aqui, fora da antena, ou no espaço ou no vácuo, eu tenho o divergente de D igual a zero. Por quê? Porque apesar de ter campo elétrico, eu não tenho fluxo. O fluxo é zero, ou seja, o que entra sai de uma superfície que eu fizer, por menor que eu seja, ela entra e sai. Então o divergente é nulo. Aqui não. Aqui, por menor que seja a superfície que eu faça, o divergente é diferente de zero porque sempre vou englobar uma carga, mesmo que o ponto seja
muito reduzido, ele deve englobar uma carga. Então você vê que são as mesmas equações diferenciais de Maxwell, a primeira, porém em regiões do espaço diferentes. Quando eu vou olhar essa onda elétrica, eu vejo que numa dada região do espaço, eu tenho o campo elétrico variando no tempo. Se eu ficar parado aqui, essa informação vai passando e eu vejo o fluxo do campo elétrico aqui nessa área variar. Mas eu não tenho corrente. Eu não tenho corrente circulando, mas eu tenho variação de fluxo. Portanto, usando novamente as leis de Maxwell, que descreve a natureza, no caso a quarta, eu vejo que essa equação se estabelece. Aqui eu tenho divergente de D igual a zero nessa região, mas aqui eu tenho que existe um fluxo de campo elétrico variando no tempo, portanto vai aparecer um campo magnético, que é o que eu estou vendo aqui. No contorno dessa área tem que aparecer um campo magnético, que é proporcional ao fluxo elétrico que está variando no tempo. Por quê? Porque isso é uma foto do campo elétrico nesse instante. Porém, com o passar do tempo, essa onda elétrica vai passando, então o fluxo nessa área vai mudando, portanto há uma variação do fluxo de E, portanto há a existência de um campo magnético circuitando essa área. Agora vamos olhar. Então eu tenho essas duas equações sendo válidas para descrever o que está acontecendo aqui com essa onda elétrica. Agora eu tenho aqui um campo elétrico que está nesse instante, eu estou olhando nesse ponto e vamos ver o que acontece à medida que a onda se propaga. Né? Eu vejo que esse campo elétrico, que era esse aqui, ele andou para cá, então o campo elétrico aqui é menor. Mas eu posso entender que é esse campo elétrico girado, ou seja, é a projeção desse campo elétrico aqui, dessa intensidade do campo elétrico, mas como se ela estivesse girando. E se eu olhar mais um instante depois, continua sendo esse campo elétrico, mas me dá a impressão que ele está girando, ou seja, a projeção dele na direção Y aqui é menor, mas ele parece que está girando. Então eu posso entender que no ponto que eu estou examinando, me dá a impressão, se eu estiver parado ali, dá a impressão que eu tenho um campo elétrico girando, porque a projeção na direção que eu analiso dá sempre a impressão de que eu tenho uma projeção de um vetor que está girando. Então eu associo o quê? Que eu tenho um campo elétrico ali que poderia ser considerado, para quem está parado, como se girando. Nesse caso, eu acoplo. Né? Quando eu tenho um campo elétrico que tem um rotacional, eu sei que eu gero um campo magnético, eu gero um fluxo de campo magnético. Então, eu tenho isso acontecendo num ponto do espaço que eu parei para examinar. Dessa forma, eu vejo que eu tenho as seguintes equações para descrever esta onda elétrica no espaço, ou seja, divergente de D igual a zero, isso aqui é divergente de D igual a zero, o divergente de B igual a zero, nós sabemos, mas como eu tenho fluxo de campo elétrico variando, eu tenho um campo magnético aparecendo. E como eu tenho um campo magnético aparecendo, eu tenho um campo elétrico girando. Portanto, eu acabo tendo aqui as quatro equações de Maxwell, mas para uma região onde não existe a carga. Isso aqui está descrevendo para mim essa onda elétrica. Mas aí eu recorro então agora à matemática. Existem relações que vêm da mecânica, da fluidodinâmica, ou seja, quando um fluido rotaciona, quando um fluido diverge. E essas relações me dizem o seguinte: se eu pedir para saber qual é o rotacional de um campo que tem o seu rotacional definido, que é isso aqui, eu tenho uma relação conhecida que é essa. O rotacional do campo elétrico ele é igual ao gradiente do divergente do campo elétrico menos o laplaciano do campo elétrico. Essa é uma relação universal. E aí o que eu vejo aqui? Eu vejo aqui que eu posso aplicar essa mesma relação para o campo magnético. Essas relações, como eu digo, elas são oriundas da fluidodinâmica. Tá? Elas não são oriundas de outro conhecimento, então é da mecânica. Neste caso,
eu posso aplicar para o campo B a mesma relação. E aí eu vejo o quê? No meu caso, que é o vácuo, eu vejo que o divergente de E é zero. Então, o rotacional dá divergente de E igual a zero para o vácuo. E aí eu fico com o laplaciano de E é igual ao quê? O rotacional, ou seja, se eu pedir o rotacional dessa equação, eu vou ter esse lado da equação escrito dessa forma. Mas quando eu peço o rotacional desse lado, eu caio desse lado também pedindo o rotacional do outro lado da igualdade. E aí eu chego a essa situação, que eu tenho o rotacional da variação do campo magnético. Eu pedi o rotacional aqui, eu falei qual seria o rotacional do rotacional de E. Como essa equação ela é descrita dessa maneira, eu escrevo ela aqui. Mas aqui eu vejo que tem um divergente, mas o divergente de E é nulo. Portanto, esse lado da equação fica dessa forma. E o outro lado, se você faz uma operação desse lado da equação, você tem que fazer desse lado da equação para manter a igualdade. Então, eu vou pedir o rotacional aqui. Mas o rotacional, o que é? Uma derivada no espaço. É del x, del y. E isso aqui é del t. Como espaço e tempo não são vinculados, eu posso inverter sem perda de generalidade. Ou seja, em vez de eu pedir o rotacional da derivada do tempo, eu peço a derivada do tempo do rotacional. O resultado tem que ser o mesmo, porque elas não são interdependentes, essas coordenadas do tempo e do espaço. E eu fico com essa equação. E para que eu quero essa equação? Quando você olha essa equação, você vê que o rotacional de B está aqui. Ó. E aí eu posso injetar esse rotacional aqui e eu faço o que? O rotacional do campo magnético igual a μ0 ε0, a taxa de variação do campo com o tempo. Mas aí eu vejo que de um lado da equação eu tenho o campo elétrico, do outro lado agora eu tenho o campo elétrico, ou seja, antes eu tinha uma equação que tinha o campo elétrico e o campo magnético, aqui o campo magnético e o campo elétrico, duas equações. Mas quando você tem um campo vetorial, você tem que definir sempre duas características dele. Qual é o divergente dele e qual é o rotacional. O divergente nós temos aqui, ele é fácil de conhecer. Mas o rotacional está ligado ao outro campo, ou seja, o rotacional do campo elétrico depende de um outro campo. Então elas estão acopladas. Quando eu peço o rotacional desse lado da equação e peço o rotacional desse lado da equação, eu consigo, utilizando esta equação, injetar uma na outra e desacoplar essas equações, tendo uma equação só. Uma equação em função do campo elétrico. Dessa forma eu consigo resolver essa equação. E o que é essa equação? Essa é exatamente a equação de onda. Uma equação de onda que se propaga na direção k e é uma equação de onda transversal. Nesse sentido, essa equação, se você olhar em uma dimensão, como está aqui, só na direção x, que é a direção de y, ela se transforma dessa maneira. Em vez de eu ter lá o Laplaciano é a segunda derivada das coordenadas. Então aqui é del2, del x2, aqui. E aí uma equação fica igual a outra, certo? E aí eu tenho uma equação de onda, tá? Essa equação é igual à equação da onda no mar, ela tem a mesma característica, e de uma onda numa corda, que é isso aqui. Mas o que acontece? Quando você tem essa equação, esse termo que aparece aqui numa equação de uma corda é 1 sobre a velocidade. Então eu faço uma associação da permeabilidade magnética e da permeabilidade elétrica do vácuo com 1 sobre a velocidade da onda ao quadrado. E aí eu vejo que essa velocidade é a velocidade da luz. E faço essa associação aqui, que é 1 sobre raiz. Eu consigo então ter uma solução dessa onda. Eu sugiro fortemente que quem lembra da equação mecânica da onda transversal, que veja nesse vídeo aqui, ó, que eu fiz em detalhe. Agradeço a todos e desejo um bom trabalho.